Quão grande é o nosso Deus, é esse Deus maravilhoso que estamos aqui para adorar. E reunidos em torno da sua palavra, eu quero convidar a igreja a abrir as suas Bíblias no livro de Josué. Josué, capítulo 7. É uma narrativa, nós vamos estar tratando de uma história um pouco extensa. Eu quero fazer a leitura alternada para a igreja, para que nós tenhamos atenção e reverência ao que estaremos lendo. Nós vamos ler todo o capítulo 7 de Josué. E depois eu vou me atentar a alguns versos desse texto na exposição da mensagem dessa noite. Josué, capítulo 7, diz assim a palavra do Senhor. Nós vamos fazer essa leitura alternada. Prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Enviando, pois, Josué e Jericó alguns homens de Israel, que está junto a Betel, ao oriente de Betel, falou-lhes dizendo: subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram a Ai. E voltaram a Josué e lhe disseram: não suba todo o povo, subam uns 2 ou 3 mil homens a ferir Ai, não fatigueis ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Assim subiram lá do povo os 3 mil homens, os quais partiram diante dos homens de Ai. Os homens de Ai feriram deles uns 36, e os outros perseguiram desde a porta até as pedreiras, e os derrotaram na descida, e o coração do povo se derreteu, se tornou como água. Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o povo, perante o Senhor, até Ará, ele e os anciãos de Israel, e deitaram pó sobre a cabeça. Disse Josué: Senhor Deus, por que fizeste esse povo passar o Jordão para nos entregares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Tomara nos contentaríamos com ficarmos da além do Jordão. Senhor, que direi, pois Israel virou as costas diante de seus inimigos. Ouvindo isto, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra, e então te farás ao teu grande nome. Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o rosto. Israel pecou e violaram a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas e furtaram e dissimularam, e até debaixo de sua bagagem o puseram. Pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, tiraram as formas diante deles, porquanto Israel se fizera condenado. Já não serei convosco, se não examinar no vosso meio a coisa falada. Dispõe-te, santifica o povo, e dize: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel. Aos vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. Pela manhã, vos chegareis, segundo as vossas tribos, e será que aquilo que o Senhor designar por sorte chegará, segundo as famílias, e a família que o Senhor designar se chegará ao casa, e a casa que o Senhor designar chegará homem por homem. Aquele que for achado com a coisa condenada será queimado, ele e tudo quanto tiver, porquanto violou a aliança do Senhor e fez loucura em Israel. Fazendo chegar a tribo de Judá, caiu sobre a família dos Zeraitas. Fazendo chegar a família dos Zeraitas, homem por homem, caiu sobre Zabdi. Fazendo chegar
Então disse Josué a Acã: filho meu, dá glória ao Senhor, Deus de Israel, e a ele rende louvores, e declara-me agora o que fizeste, não me ocultes. Quando vi entre os despojos uma capa babilônica, e 200 ciclos de prata, e uma barra de ouro de peso de 50 ciclos, cobicei-os, e tomei-os, e estes estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo. Tomaram, pois, aquelas coisas do meio da tenda, e as trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel, e as colocaram perante o Senhor. Disse Josué: por que nos conturbastes? O Senhor hoje te conturbará. E todo o Israel o apedrejou, e depois de apedrejá-los, queimou-os. Amém. Texto duro, uma história pesada, contexto bastante agudo na história do povo de Israel. Que Deus possa ter misericórdia de nós e possa falar aos nossos corações a sua mensagem, como isso precisa fazer sentido em nossas vidas. Diz a palavra de Deus, no verso 3, dispõe-te, santifica o povo, diz e santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel. Os vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. Nós vamos orar nesse momento. Eu queria convidar as crianças à frente. Elas também vão poder aprender da palavra do Senhor, junto aos professores que foram preparados para instruí-las. E nós nos debruçaremos diante do texto. Eu ia já começar a orar, mas está vindo uma fila ainda, viu? Vamos fechar nossos olhos, vamos nos colocar diante de Deus. Vamos juntos. Senhor Deus Pai, nós nos colocamos diante do Senhor, com temor e tremor diante da Tua Palavra. Que o Senhor possa encontrar em nossos corações um lugar para guardá-la. Que ela possa se tornar prática em nossas vidas, que nós possamos ser exortados naquilo que o Senhor tem nos instruído acerca da Tua Palavra, das Escrituras. Que isso molde o nosso coração, a nossa maneira de pensar, os nossos desejos, o modo como enxergamos o mundo à nossa volta, o modo como pensamos e vivemos as nossas vidas diante do Senhor. Que o Senhor possa provar-nos, que o Senhor possa aprovar-nos no Teu Espírito, para que saibamos qual é a Tua vontade, aquela que é boa, perfeita e agradável, que é o reflexo do nosso culto racional, a compreensão, o aceite, o debruçar-se e dobrar os joelhos diante da Tua vontade, que seja essa a atitude e postura do Teu povo. E que as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração, sejam agradáveis à Tua presença, Senhor. Que a Tua igreja possa meditar na Tua palavra de maneira agradável na Tua presença. Que não seja conhecimento humano, erudição, que de nada nos aproveita, mas que seja o Teu Espírito a falar ao nosso Espírito. Assim, Senhor, nos interessa. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o Evangelho de Jesus Cristo
é o maior tesouro já dado à igreja em geral e a cada cristão individualmente. Não é uma mensagem entre muitas, mas a mensagem acima de todas. É desse modo que Paul Washer, pregador batista americano, ele introduz o prefácio de um livro bastante conhecido da igreja, que se chama O Poder do Evangelho e a Sua Mensagem. Se você não o leu, eu recomendo. Mas a verdade é que se nós reduzirmos o Evangelho, reduzirmos a palavra do Senhor, para com isso agradar ao homem carnal, reduziremos o próprio Deus da palavra, tornando-o naníco, formando uma igreja também nanica, alimentando as mazelas desse mundo perdido, a condição caída dessa geração, e encobrindo a poderosa luz do Senhor que brota das Escrituras em meio à escuridão de nossa alma. A escuridão deste mundo tenebroso. Uma igreja que não anda com Deus, não pode honrar a Deus, torna o homem ainda mais endurecido para a verdade. Ele deforma o corpo de Cristo, porque não passa de um ajuntamento de homens carnais que professam uma fé neles mesmos, que negam as obras das Escrituras e que nada parecem com o corpo espiritual que Cristo tem formado na sua igreja invisível, com crentes nascidos de novo. O mundo diz, seja você mesmo. Deus diz, negue-se. Deus diz, nasça de novo. Seja transformado o seu coração pelo poder da palavra do Senhor. Uma vida na presença de Deus não dá espaço para os nossos pecados ocultos. Não dá espaço para uma dicotomia, como se pudéssemos ter em nossas vidas duas vidas, uma vida na igreja e outra vida lá fora. Uma conduta na igreja e outra conduta lá fora. Um peso, uma linguagem, uma máscara quando estamos no meio dos irmãos, e outra máscara, e outra linguagem, e outra conduta quando não estamos. Buscando apenas agradar aquilo que satisfaz o nosso coração, buscando ser aceitos por um mundo perdido, em vez de deixar-nos conduzir pelo poder do Evangelho a sermos apresentados, justificados diante de Deus por meio dos méritos de Cristo Jesus, refletindo uma vida transformada, devotada e moldada por aquilo que somente Cristo e o poder do Evangelho pode fazer por nós. Sem que cada um de nós possa então refletir sobre essa verdade. Essa ideia está enraizada nas Escrituras. Ela destaca a importância de vivermos uma vida então piedosa, então íntegra diante do Senhor, perante a face do Deus vivo, em todos os aspectos da nossa existência, não fazendo separação, como se Deus fosse um compartimento que nós acessamos quando precisamos de algo, mas quando não precisamos, nós vivemos a nossa vida. Assim foi o povo de Israel durante muito tempo, que nos serve, muitas vezes, para refletir a nossa própria inconstância diante do Senhor. O maior inimigo do Evangelho, diz o próprio Paul Washer, não é a perseguição, mas a perversão. O maior inimigo do Evangelho não está lá fora, mas em nossos próprios corações enganosos, quando nos deixamos conduzir por esses corações. Um cristão deveria saber que nada em sua vida está oculto diante de Deus, nada pode ser escondido do Senhor, nada pode ser guardado de um modo que Deus não enxergue, que Deus não saiba, que Deus não decrete que é dele. Nós lemos o Salmo 139 durante a liturgia, para onde fugirei do teu Espírito? Onde quer que eu esteja, ainda assim, lá estará a mão do Senhor a guiar a sua igreja. O propósito do livro de Josué, que obviamente não pode ter sido escrito só por ele, mas talvez por uma testemunha ocular que com ele estava, dado que trata de histórias também depois da sua morte. Ele dá continuidade à narrativa da história de Israel. Essa história havia começado lá no Pentateuco com Moisés, e então ele continua a refletir, a mostrar, a evidenciar ao povo de Deus como a fidelidade do Senhor, como a aliança do Senhor, começar agora a introduzir um povo, uma nação teocrática,
uma nação governada por Deus, dirigida pelo Senhor, numa terra que Deus havia prometido, como Deus lhes havia designado. Assim deveria ser o povo do Senhor. Há uma coisa gostosa de ler o livro de Josué, porque são muitas vitórias. A gente gosta de vitória, né? Josué, vitória, vitória, vitória. Quando você começa a ler Juízes, é derrota, derrota, derrota. A gente pula Juízes. Mas Josué é um livro gostoso de ler, ele trata de vitórias importantes, mas também de exortações profundas aqui. O Senhor lhes deu a terra, o Senhor governará sobre esse povo, nada lhes faltaria, essa era a promessa do Senhor. O autor de Hebreus vai dizer que Josué deveria ter achado descanso naquela terra, deveria ter repousado naquela terra, não fosse o coração endurecido do Senhor. Mas não é só isso, a santidade de Deus, seu justo juízo, vê-se no seu julgamento com relação aos cananitas iníquos, a sua insistência em que Israel se perseverasse em sua conduta diante de Deus, pois fazer esta guerra santa exigiria um povo santo, exigiria um povo consagrado, um povo separado, um povo que respondesse positivamente àquilo que Deus estava então orientando, dando a sua palavra, dizendo como o povo deveria então se portar, que deixasse de lado qualquer coisa má e se voltasse inteiramente para o Senhor, se deixasse ser conduzido, deixasse ser governado, não lutasse contra o senhorio do Senhor em suas vidas. O sucesso, entre aspas, bem aspas, do povo naquela terra, era o sucesso do Senhor por meio do seu povo. Aquilo que o povo haverá de alcançar no livro de Josué, alcançou por causa do Senhor, e o Senhor deixa claro isso ao longo de todo o livro. Ao entrar o povo na terra de Canaã, ao se depararem com o seu primeiro grande desafio, Jericó, Deus havia, junto com a promessa, estabelecido que aquela vitória seria consagrada ao Senhor, de maneira que todos os despojos, tudo que seria então trazido daquele lugar, deveriam então ser colocados diante do Senhor, entregues ao Senhor em adoração, nada deveria ficar com o povo. Imagine comigo, pega um pouco da história, vamos tentar nos portar como os israelitas aqui, nós estamos vindo, atravessamos o Jordão, vamos enfrentar uma grande cidade, muros extensos, pessoas morando em cima dos muros, nós conhecemos a história de Raabe. Jericó era um grande desafio, Deus diz, olha, eu vou entregar nas mãos de vocês, mas nada disso é de vocês. Essas primícias, essas primeiras coisas, o fruto da primeira vitória deve ser consagrado ao Senhor, assim o Senhor havia ordenado. Deus poderia ter deixado para o povo, mas Ele queria que o povo fosse fiel, Ele queria que o povo provasse do que é ser fiel ao Senhor, do que é responder com fidelidade àquilo que o Senhor exige de nós. Quantas vitórias Deus não nos dá, e nós deixamos de adorar, e nós deixamos de consagrar, e nós deixamos de reconhecê-lo nos dias bons, e aí queremos nos lembrar dele nos dias maus, para acessá-lo como se fosse um banco de promessas. A gente puxa ali a promessa para hoje, a gente esquece quando as coisas vão bem. Deus lhes havia instruído, lhes havia prometido a vitória, e o povo deveria agora confiar no Senhor. Vocês não precisam desses despojos, esse é do Senhor, isso é para adoração. O Senhor sempre lhes dará tudo que vocês precisam. O Senhor sempre conduzirá as suas vidas, o povo deveria crer nisso. A igreja hoje deveria crer nisso. Não somos diferentes daquele povo. Não somos diferentes de Acã ou de qualquer momento em que o povo se volta para contra Deus, a murmurar do Senhor, não satisfeitos com o Senhor. O nosso coração muitas vezes é assim conduzido. A idolatria do nosso coração parte dessa insatisfação. Eu deixo de estar satisfeito com Deus e eu preciso agora de acessórios, porque Deus não é mais suficiente para mim. Eu preciso de algo mais. Eu preciso da empatia do outro, eu preciso do afago da palavra do outro, e eu começo a criar coisas que eu acho que preciso, quando Deus já nos deu tudo o que precisamos. Cristo morreu por nós. Capítulos anterior, no capítulo 6, versos 17 a 19. Temos no livro:
Porém, a cidade será condenada. Olha a palavra do Senhor. A cidade será condenada. Ela e tudo quanto nela houver. Somente viverá Raabe, a prostituta, e todos os que estiverem com ela em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Tão somente guardai-vos as coisas condenadas, para que, tendo-as vós condenado, não as tomeis, e assim torneis maldito o arraial de Israel e o confundais. Porém toda prata e ouro e utensílios de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor, irão para o seu tesouro. Olha a declaração do Senhor. O Senhor foi específico na sua mensagem. Eu não entendi, eu não sabia que não podia pegar. Não, Deus disse que não podia pegar. Eu não sabia que não podia fazer isso. A palavra do Senhor diz que você não pode fazer isso ou aquilo. Mas o nosso coração cobiçoso, desejoso, insatisfeito do Senhor, dá a luz ao pecado. No texto de Josué 7, Acã desobedece a instrução clara de Deus, as instruções divinas durante a conquista de Jericó, a primeira cidade que os israelitas enfrentaram ao entrar na terra prometida. Deus havia sido claro no que podia e no que não podia fazer. Nós conversamos sobre esse texto na programação com a mocidade, falando da importância de uma vida corandeu, ou seja, diante do Senhor, uma vida vivida diante do Senhor. Deus havia ordenado que todo o despojo de Jericó fosse consagrado a Ele, e tão somente a Ele, e que ninguém tomasse algo para si. No entanto, Acã desobedeceu, escondendo parte do despojo em sua tenda, parte daquilo que era de Deus, que era para ser consagrado ao Senhor. Ele, peraí, Deus não vai sentir falta disso aqui não. Deus não precisa disso aqui não. Não se trata do que Deus precisa. Se trata do que Deus diz, do que a sua palavra revelada instrui, e nós devemos obedecê-la como boca do Senhor. Essa desobediência resultou em consequências sérias para a comunidade. Israel perdeu a batalha seguinte, a batalha contra Ai. Os israelitas foram derrotados contra Ai, uma cidade infinitamente menor do que Jericó. Os espias vão lá em Ai. Vocês vão lembrar do texto que nós lemos aqui agora, na leitura alternada. Os espias vão lá em Ai, voltam e dizem, olha, não precisa mandar muita gente não. Manda um punhado de gente aqui, a gente vai lá e domina essa cidade fácil, está tranquilo. Eu quero chamar a atenção, o texto fala sobre, manda 3.000 pessoas. Não entendamos esses 1.000 como algo literal. A tradução aqui muitas vezes nos confunde, porque a expressão usada pode ser por 3 ajuntamentos ou 3 casas, já que Ai era uma cidade menor que Jericó, e nós sabemos que Jericó tinha em torno de mais ou menos 2.000 pessoas habitando nela. Então, possivelmente, está falando de 3 casas ou 3 ajuntamentos, será suficiente. As perdas, 30 e poucas pessoas, é uma perda significativa quando você manda poucas casas para invadir, para dominar um povo, o povo de Deus, que havia vencido Jericó, uma cidade mais forte, mais poderosa, que havia visto as muralhas ruírem, sai derrotado, sai constrangido. O verso 1 do texto de Josué 7, volte seus olhos para o texto. Prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas, a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Percebam aqui, contra quem se acendeu a ira do Senhor. Nós falamos sobre isso quando tratamos com jovens, nós estávamos tratando especificamente sobre uma vida vivida diante do Senhor. Aqui eu quero trazer um pouco mais de substância para o texto, uma narrativa muito rica. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Não foi contra Acã. Deus sabia, será que Deus não sabia que Acã somente tinha pecado? O pecado trouxe consequências, e esse é um ponto importante acerca do juízo. O pecado trouxe consequências para além da vida do próprio Acã. Mas Deus nos ensina aqui a respeito do seu juízo e da salvação, como Ele trata dessas coisas. Se no capítulo 6 nós vimos que a obediência de Raabe trouxe bênção para a sua família, trouxe salvação para a sua família, pois nenhum deles morreu.
deveriam estar apenas protegidos ali na casa de Raabe, conforme Deus havia orientado. Aqui, por outro lado, a condenação, a não observação de Acã acerca do juízo, dos mandamentos do Senhor, trouxe desgraça para a sua família, desgraça para a sua casa. Verso 17 do capítulo 6 vai dizer: porém a cidade será condenada, ela e tudo quanto nela houver, falando sobre Jericó, somente viverá Raabe, a prostituta, e todos os que estiverem com ela em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Raabe creu. Olha, eu tenho ouvido o que o Deus de vocês tem feito. Raabe obedeceu, sua família foi salva. Verso 25 do capítulo 7, disse Josué: porque nos conturbaste, olha, nos conturbaste, o Senhor hoje conturbará. E todo Israel o apedrejou, e depois de apedrejá-los, Acã e seus filhos queimou-os. O pecado de Acã é o pecado de Israel. O pecado de um é o pecado do povo. Os pecados individuais não trazem apenas consequências individuais. O pecado impacta as pessoas à nossa volta, impacta a nossa família, nos conduz à desgraça. Todo o povo de Deus estava sofrendo consequências duras por causa do pecado de Acã. Estava sendo afligido por causa do pecado de Acã. Verso 2 ao verso 5 do texto. Peço que os irmãos possam manter a narrativa aberta, para que possamos não perder detalhes importantes aqui. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Avém, ao oriente de Betel, falou-lhes dizendo: subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram Ai, e voltaram a Josué e lhe disseram: não suba todo o povo, subam uns 2 ou 3 mil homens a ferir Ai, não fatigueis ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Assim subiram lá do povo uns 3 mil homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. Os homens de Ai feriram deles uns 36, e aos outros perseguiram desde a porta da cidade até as pedreiras, e os derrotaram na descida. E o coração, presta atenção, e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. A confiança do homem, no homem mesmo, ela é frágil, ela é enganosa. Vencemos Jericó, agora nós podemos tudo, agora é só vitória na vida do crente. Aí vem Ai, pum, humilha o povo. Israel havia chegado aos arredores de Ai, estava confiante, tinha vencido sobre Jericó, tinha visto a poderosa mão do Senhor destruir aquela muralha. Eles haviam destruído aquela cidade, sua fama, as histórias como Deus estava entregando os seus inimigos em suas mãos, era conhecida da terra de Canaã. Josué 6, no capítulo 2, vai dizer: então disse o Senhor a Josué: olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e seus valentes. E no final do capítulo 6, no verso 27, ele vai dizer: assim era o Senhor com Josué, e corria a sua fama por toda a terra. Ou seja, a fama daquele povo era de um povo vitorioso, era de um povo vencedor, era de um povo cujo Deus estava ao lado deles para vencer, para fazer e acontecer segundo a sua palavra, segundo a sua vontade, desde que o povo vivesse de acordo com aquilo que Deus havia designado em sua palavra, em sua promessa. Nós temos bênçãos condicionais nas Escrituras, condicionadas à nossa conduta, à nossa obediência. Lembrem do naufrágio de Paulo, quando Paulo está finalmente indo a Roma, e então acontece o naufrágio, e Deus antes disso havia dito: olha, nenhuma vida será tirada desde que ninguém saia do barco. Bênção condicional. Deus tem conduzido a sua igreja, abençoando a nossa obediência, conduzindo-nos para perto dele. Corria a sua fama por toda a terra. O pecado nos tira a confiança na promessa. O pecado nos constrange diante dos homens. Adão e Eva, ia tudo bem, Deus vinha na viração do dia, eles conversavam com Deus, Deus tratava com eles face a face, e então veio o pecado. E quando Deus então, a presença do Senhor começa a se manifestar no Éden, Adão e Eva se escondem.
Deus se tornou medonho, o pecado os envergonhou. A sua confiança em estar na presença do Senhor foi comprometida porque deram à luz ao pecado. Enfrentar dificuldades sem a confiança de que Deus está conosco nos enche de temor, de dúvida, de ansiedade, de impaciência. Essas coisas nos tiram o foco de quem Deus é e do que Ele prometeu ser para nós em Sua palavra. Essas coisas nos deixam inseguros, vacilantes acerca das promessas de Deus. Então o nosso coração desconfiado nos conduz para fazer as coisas do nosso jeito, a buscar, segundo a força do nosso braço, as nossas competências, as nossas habilidades. E dizemos a Deus: Senhor, não queremos mais esse pão vil, esse maná, não queremos mais depender do Senhor. Que nos dera tivéssemos os alhos do Egito. E a gente começa a sonhar e desejar coisas que não são mais para nós, porque o nosso coração ficou distante do Senhor. Uma vida longe de Deus é medonha. Agora, diz a palavra do Senhor, mas agora o coração do povo se derreteu. Mas o que os israelitas haviam perdido muito antes de sua coragem, eles perderam a confiança da fé, de que Deus era Deus, de que Deus estava com eles, de que Deus entregaria os seus inimigos em suas mãos. Eles não tinham mais essa confiança. Eles não sabiam mais se Deus estava com eles, por isso eles temeram. O coração deles se derreteu. Angústia profunda, dúvida aguda em seu peito. E agora, sem Deus, o que nós vamos fazer? Josué chega a dizer: olha, era melhor a gente nem ter passado do Jordão. Estava bom lá naquele deserto. Tínhamos feito um povo ali mesmo. Essa nossa terra prometida dá trabalho. Perseverar dá trabalho, exige muito de nós. Exige muita confiança, muita fé, que muitas vezes falta. Porque a gente olha para as circunstâncias. Porque a gente olha para as perdas. Porque a gente olha para as ondas altas do nosso lado, a gente começa a afundar, como Pedro, mesmo sabendo que Jesus está ali diante de nós. As circunstâncias nos cegam, porque nós somos conduzidos por uma natureza que resiste à transformação, resiste ao chamamento de sermos um povo diferente. Julgaram a situação a partir de suas próprias convicções, sem consultar o Senhor. Talvez a tarefa lhes parecesse tão fácil: não vamos incomodar Deus não, está fácil, a gente faz do nosso jeito. Não preciso ficar incomodando Deus com tudo, eu vou fazendo do meu jeito. Coração enganoso. Longe de Deus, até o Éden se torna um lugar aterrorizante. Uma hora nós estamos como Elias, lá no Monte Carmelo, clamando a Deus por fogo sobre um sacrifício molhado, nos levantando contra os profetas de Baal, e depois a gente está também como Elias, pouco tempo depois: Senhor, estou só, por que me deixaste assim? Não é assim a vida da gente, cheia de altos e baixos? Confiantes, e depois um coração derretido. Que linha tênue nos separa da exaltação à humilhação. A vitória de Jericó, a queda diante de Ai. Picos espirituais de proximidade com Deus, de atividade, de compromisso, de participar de programações da igreja, de estar junto, de estar alegre, contente, servindo, e depois parece que a gente está num vale escuro como a sombra da morte. Parece que a gente está tão distante que o medo toma conta do nosso coração. Exaltados, agora humilhados. Depois da exaltação de seus corações vem a humilhação por causa do pecado. O pecado, ainda que oculto, ele traz vergonha, ele nos humilha, ele transtorna a nossa consciência para longe do Senhor. Ele traz consequências e nos acusa em nossa arrogância, a nossa vontade. Passa a estar distante do Senhor, distante daquilo que nos aponta o dedo, distante daquilo que nos acusa. Então não só eu quero estar longe do Senhor, mas eu quero também estar longe da igreja. Porque aquele povo vai começar a falar mal, porque vão começar a dizer isso, porque vão começar a apontar o meu erro, e eu começo a me afastar, e é um passo de cada vez para longe do Senhor. Abismo chamando abismo, até estar totalmente destruído, meu coração devastado, derretido como água. Josué chega a questionar a palavra de Deus.
Será que precisávamos ter passado o mesmo Jordão? Verso 6. Josué rasgou as suas vestes. Isso era um sinal de humilhação, de prostrar-se desgraçadamente diante do Senhor. Ele se prostra em terra sobre o rosto perante a arca do Senhor até a tarde, ele e os anciãos de Israel, e deitam pó sobre a cabeça. Disse Josué: ah, Senhor, por que fizeste este povo passar o Jordão? Agora para nos entregardes nas mãos dos amorreus, para nos fazer perecer. Tomara nos contentássemos e ficarmos além do Jordão. Ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Ouvindo isto, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão, desarraigarão o nosso nome da terra, e então, que farás ao teu grande nome? Aquele povo carregava o nome do Senhor. Se ele fosse destruído, Senhor, que farás ao teu grande nome? Senhor, olha para a tua igreja. Olha para a tua igreja se perdendo diante dos seus inimigos, sendo afligida. Olha o coração da tua igreja derretendo de medo, sem confiança no Senhor. Que farás ao teu grande nome? Josué está preocupado porque o povo olhou para o inimigo e virou as costas. Sabe o que é virar as costas? Não é ir recuando e lutando, não. É sair correndo. Correndo de medo, desconfiados, medrosos, derretidos. Porque o inimigo parecia grande demais e não tinham mais a certeza de que Deus estava com eles. Virar as costas para o inimigo é fugir de medo. Mas Josué apela para aquele único que pode reverter situações assim. Ele se coloca diante do Senhor. Ele se prostra diante do Senhor. O Senhor pode mudar a nossa sorte. O Senhor pode mudar os nossos contextos. O Senhor pode transformar o nosso momento de medo em exaltação do seu glorioso nome através de nossas vidas. Deus chama Josué para a ação. Deus chama Josué e diz: levanta-te. Olha só, sai daí, levanta-te. Eu continuo sendo Deus. Eu continuo a proteger o povo. Esse continua a ser o meu povo. Essa continua a ser a minha igreja. Estas continuam a ser as minhas famílias, porque o Senhor nos comprou com alto preço. Cristo morreu por cada um de nós e por toda a igreja que Ele tem levantado. Verso 10 em diante vai dizer: então disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque estás prostrados assim sobre o rosto? Israel pecou e violaram a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas e furtaram, e dissimularam, e até debaixo de sua bagagem o puseram. Pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, viraram as costas diante deles. Deus sabia o que tinha acontecido. Portanto, Israel se fizera condenado. Já não serei convosco, se não eliminardes do vosso meio as coisas roubadas. Levanta-te agora, dispõe-te, santifica o povo, e diz: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel. Aos vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. Verso 10, levanta-te, vai tratar o pecado. Igreja, levanta, tem pecado oculto, tem coisa acontecendo que precisa ser mudada, que precisa ser corrigida, que precisa ser colocada diante de Deus com temor, tremor, com arrependimento sincero. Levanta, vai tratar o pecado. Se arrependa do erro. Se coloca diante do Senhor, rasga as vestes, põe pó sobre a cabeça, se humilha diante do Senhor. Depois dispõe e santifica. Viva uma vida devota, transformada, poderosa, pelo poder do Evangelho, diante do Senhor. Ele tem poder para fazer essa transformação em nossas vidas. Não era a primeira vez que Josué era encorajado a tomar uma atitude, a se colocar com ousadia diante de Deus. Ele foi um homem consagrado para uma vida na presença do Senhor, para liderar um povo como Deus havia então designado que faria. No capítulo 1, nos versos 6 e 7, Deus diz a Josué: seja forte e corajoso, porque você fará este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar aos pais deles. Então somente seja forte e muito corajoso, para que você não tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei
que o meu servo Moisés lhe ordenou, não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem-sucedido por onde quer que você ande. Ele está condicionando a promessa à obrigação. A nossa relação pactual com Deus, ela é cheia de obrigações e promessas. Há muita promessa nessa relação. Há muita promessa em viver diante do Senhor. Há muita bênção a ser usufruída. Há muita alegria em estar diante de Deus. Mas há muitas obrigações também. É necessário um conserto em nossas vidas, em nossos corações. É necessário uma aliança, um pacto, um compromisso diante de Deus. De não sermos como os povos outros, mas de nos portarmos e vivermos de acordo com aquilo que fomos chamados para ser em Cristo Jesus. Devemos assumir as obrigações tanto quanto esperar as promessas. Devemos assumir as responsabilidades tanto quanto aguardamos as bênçãos do Senhor. E elas existem, elas são claras nas Escrituras. Quando Deus fala em entregar Jericó nas mãos dos israelitas, ele afirma, por causa da ira do Senhor sobre os pecados daqueles cananeus que seriam destinados à destruição. Deus enaltece agora Josué, tudo o que deveria ser feito para que a destruição não viesse sobre o povo, justiça e misericórdia. Não, o povo não merecia nada de Deus, nós não merecemos. Mas Deus escolheu derramar justiça sobre os cananeus e tratar com misericórdia o seu povo. Verso 14 em diante, 14 e 15. Pela manhã, olha a instrução do Senhor, vos chegareis segundo as vossas tribos. E será que a tribo que o Senhor designar, por sorte se chegará, segundo as famílias. E a família que o Senhor designar se chegará por casas. E a casa que o Senhor designar se chegará homem por homem. Aquele que for achado com a coisa condenada será queimado, ele e tudo quanto tiver, porquanto violou a aliança do Senhor e fez loucura em Israel. Deus fez vir cada uma das famílias de Israel. Deus poderia simplesmente ter dito, olha, foi lá em Acã, vai lá. Deus sabia que tinha sido Acã. Vai lá e pega as coisas, está debaixo da tenda, está assim, assado, mas Deus não faz isso. Deus manda o povo se consagrar, Ele manda a igreja se consagrar. O pecado de um é o pecado da igreja, a igreja precisava se santificar. A igreja precisava dormir, será que fui eu, Senhor? Será que eu fiz algo mal? Ou como o salmista, como bem lembrou o presbítero Eli, no Salmo 139, vê se há em mim algum caminho mal. Deus pede para que o povo passe aquela noite refletindo sobre a sua vida, sobre o seu pecado, sobre a sua conduta. O pecado de um é exemplo para toda a igreja. Meus irmãos, não sejamos rápidos em apontar o dedo. Aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Ele não está de pé, ele pensa estar. Por isso está passivo de queda. Deus, então, chama cada família de Israel, pois cada uma delas passaria a noite pensando sobre os seus pecados. Cada uma delas passaria a noite confrontando uns aos outros. Foi você, deixa eu orar por você. É assim que precisamos nos portar como igreja. Quando peca é porque falhamos, quando um cai é porque falhamos. Precisamos orar uns pelos outros, precisamos suportar uns aos outros, precisamos ser igreja. Precisamos nos quebrar quando há pecado no nosso meio. Porque é sinal de que nós não estamos vivendo da maneira como deveríamos viver, não estamos interessados o suficiente. Deus leva todo o povo à reflexão sobre o pecado. O pecado de um é trazido como o pecado de todo o povo deveria ser santificado, toda a igreja deveria ser então, se prostrar diante do Senhor. Eles deveriam buscar a Deus, buscar a face do Senhor, clamando a Deus por misericórdia. Pois quando alguém peca, no meio do povo, no meio da igreja, toda a igreja deve clamar por misericórdia e glorificar a Deus pela sua graça. O pecado de um poderia ser o pecado de qualquer um. O que Acã fez poderia ser praticado por qualquer outro, de qualquer tribo, no meio do povo de Israel. Então, quando alguém é pego em pecado, ou quando é conhecido o pecado da igreja, toda a igreja deve orar, deve refletir, deve se colocar diante do Senhor e deve se santificar. Josué vai e faz tudo como Deus ordenou.
Do verso 16 em diante, nós vamos ver toda a narrativa de como as coisas foram acontecendo e sendo revelada, vindo aqui, tribo por tribo, família por família. Eu fico imaginando a apreensão. Ah, meu Deus, será que vai ser a nossa tribo? E depois para uma tribo de Judá. Ai, será que vai ser a nossa casa? A casa de fulano. Ah, será que vai ser a nossa família? E Deus vai revelando ponto a ponto até chegar em Acã. Que angústia no coração de Acã. Que angústia no coração do povo de Israel. Será que é de mim que Deus está falando? Será que é dos meus pecados que Deus está falando? Quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Foi esse o constrangimento que Cristo impôs aos acusadores da mulher adúltera. Deus é santo e justo. Deus pune o pecado. Verso 24 e 25 revela a justiça do Senhor. Então Josué e todo Israel com ele tomaram Acã, filho de Zera, e a prata, e a capa, e a barra de ouro, e seus filhos, e suas filhas, e seus bois, e seus jumentos, e suas ovelhas, e sua tenda, e tudo quanto tinham, levaram-nos ao vale de Acor. Disse Josué, por que nos conturbaste? O Senhor hoje te conturbará. E todo Israel o apedrejou, e depois de apedrejá-los, queimou-os. O pecado de Acã, a desobediência diante do Senhor, foi a cobiça. A cobiça fez nascer em seu coração um descontentamento em relação a Deus, da suficiência de Deus. A cobiça fez ele desejar aquilo que não lhe pertencia. Não é assim que o pecado brota no nosso coração? Será que somos tão diferentes de Acã quando cobiçamos, quando queremos algo que não nos pertence, quando queremos tanto que cogitamos pecar para ter aquilo que queremos? Um coração insatisfeito com Deus. Os seus olhos falaram ao seu coração, deseje, queira muito, queira a ponto de pecar contra Deus para ter o que você acredita que fará você feliz. Essa é a promessa do mundo. Essa foi a promessa da serpente. Não foi bem assim que Deus disse. Certamente não morrereis. Olha só, não pensem na punição, pensem no que o coração de vocês querem. Vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vocês serão como deuses, senhores de suas próprias vidas. A rebeldia para com Deus é uma promessa de liberdade enganosa, porque passamos a ser escravos do nosso próprio pecado. O pecado não entrega o que promete. O curioso sobre o pecado é que aquilo que ele roubou, a capa, o tesouro, ele não podia usar. Imagina Acã, a capa babilônica. Opa, peraí, onde foi que você conseguiu essa capa, Acã? Ela não podia usar. A prata, o ouro veio de onde, Acã? Estava escondido, não podia usar. Por que então pecar? Por que então satisfazer o desejo do seu coração, se não lhe traria nenhum proveito? Muitas vezes não refletimos sobre essas coisas diante do pecado. A gente pega o pecado, coloca numa balança, de um lado da balança, do outro lado põe as consequências. Se forem consequências que eu possa aguentar, não, então vale a pena pecar, porque o bom aqui então não faz sentido. A gente racionaliza para com o pecado. Ah, não, se for um pecado que ninguém vai saber, então tranquilo, segue a vida, segue pecando. Mas Deus conhece o nosso interior. Para onde fugiremos do Espírito do Senhor? Para onde nos esconderemos da sua face? Pecados ocultos têm tragado pessoas do nosso convívio. Pecados ocultos têm tirado crentes de diante da face do Senhor. Pecados que eles escondem, que já não querem mais um Deus que lhes confronte, que confronte os seus erros, que lhes mostre os seus erros. É melhor sair enquanto ninguém sabe. E muitos vão sendo tragados da igreja por causa dos seus pecados ocultos. O pecado de Acã estava levando todo o povo à destruição. O salmista vai dizer que enquanto encobria o seu pecado, os seus ossos secaram. O pecado nos destrói de dentro para fora. Ele impacta as pessoas à nossa volta. Ele compromete a nossa visão de mundo. Nós deixamos de confiar que Deus é aquilo que Ele prometeu ser. E nós passamos a nos conduzir segundo os desejos do nosso próprio coração. O pecado traz consequências. A história de Acã nos mostra como nossos pecados ocultos têm impactado a nossa vida e a vida de pessoas que nos rodeiam, a nossa comunidade.
os nossos relacionamentos. Isso ressalta a importância de termos uma vida colocada, entregue, prostrada diante do Senhor, que busca a palavra, que busca consertar aquilo que precisa ser reparado em seus corações. Esse é o chamado para o crente. É esta vida que somos chamados para viver. Ao aplicar isso em nossas vidas, nós podemos refletir sobre necessidades da nossa alma, de buscar a integridade, a obediência diante da palavra do Senhor, em todos os aspectos de nossas vidas. Não há nenhum centímetro da nossa vida que Deus não declare que é dele, que Ele comprou, que pertence a Ele. Mas muitas vezes nós escondemos nossos pecados, pensando que passarão despercebidos, assim talvez como Acã. Mas cedo ou tarde, eles virão e afetarão não apenas a nós, mas também aqueles que nós amamos. Verso 26. Vamos ler juntos esse verso 26 do texto. Eu queria fazer uma ponte importante para o fechamento, mesmo diante da destruição trazida aqui pelo pecado de Acã. Como Deus, ainda assim, nos trata com graça. Verso 26, vamos ler juntos? E levantaram sobre ele um montão de pedras, que permanece até o dia de hoje. Assim o Senhor apagou o furor da sua ira, pelo que aquele lugar se chama Vale de Acó até o dia de hoje. Preste atenção. Foi levantado ali um monumento, para que o povo não se esquecesse do que aconteceu. Um montão de pedras. Olha só, aquele é o Vale de Acó. Ali aconteceu uma destruição por causa do pecado. Ali Deus puniu o pecado. Um aspecto importante do livro de Josué está no relacionamento divino com o homem, Deus e o homem, evidenciado na salvação que vem de Deus. O próprio nome Josué, a sua forma hebraica de Jesus, quer dizer Jeová é a salvação, Yahvé é a salvação, o tetragrama, o Deus relacional. Assim a história redentora de Israel, entrando e possuindo Canaã, ilustra a experiência do crente. Nós temos uma Canaã a conquistar. Nós temos vitórias a ter nesta terra, nesta vida, mas não para possuirmos esta terra transitória que logo será destruída, mas para refletirmos a terra para a qual nós fomos alcançados por Deus. Assim é a história redentora de Israel, entrando e possuindo Canaã, ilustrando de maneira grandiosa o que Deus tem colocado diante do seu povo. O Vale de Acó é um monumento à humilhação, mas lá também traz uma mensagem de esperança. Do lugar da justiça vem a promessa de graça. Abre teu livro, lá no livro de Oséias. Enquanto você procura Oséias, talvez você não seja tão acostumado a ler Oséias, a ler os profetas. Eu quero dizer que no capítulo 2 do livro de Oséias, Deus nos traz como tratará com o pecado da igreja infiel. Ele compara a sua relação com o seu povo a um marido que casa com uma mulher infiel e mesmo depois de casada volta ao adultério. E como Deus vai lá e restaura e busca novamente essa mulher. Ele fala da sua destruição, da disciplina que recairá sobre esta, mas então chega os versos 14 e 15 do capítulo 2. E eu quero ler o verso 14 e a primeira parte do verso 15. Diz assim a palavra de Deus: portanto, eis que eu a atrairei, e a levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração. Ali lhe devolverei as suas vinhas, e farei do Vale de Acó uma porta de esperança. Que coisa maravilhosa! Deus está trazendo aqui no início do capítulo 2, como Ele pune o pecado. Nós lemos uma história semelhante lá em Josué 7, nós lemos como Deus tratou o pecado de Acã, nós lemos como o que o Vale de Acó representa. E Deus diz, olha só, no meio a essa destruição, ainda assim, e apesar de vocês, eu os atrairei e falarei aos seus corações. O Vale de Acó, resultado dos seus pecados, será transformado
numa porta de esperança. Em Hebreus capítulo 4, o repouso em Canaã, depois das inúteis lutas no deserto, se apresenta a nós como um tipo de repouso dominical, espiritual, do descanso que temos no primeiro dia da semana, de como o Senhor conquistou esse descanso para nós e como desfrutaremos dele na glória eterna dos céus, não pela força do nosso braço, não por termos vencido as vitórias que deveríamos vencer sobre a nossa própria condição, mas porque o Senhor nos tem conduzido em cada uma dessas vitórias. Porque o Senhor tem estado conosco, mesmo no vale da humilhação, e tem feito desse contexto de tratamento de pecado, duro, muitas vezes devastador, tem feito uma porta de esperança. Uma porta pela qual nós podemos passar, porque Cristo conquistou por nós. Cristo é nossa porta de esperança. Apesar de nossos pecados, apesar da humilhação, apesar do desespero interior, Ele é capaz de tornar o nosso vale de Acor em uma porta de esperança. Ele é capaz de transformar aquilo que eu não posso fazer, que eu não posso transformar. Ele é capaz de converter aqueles que eu não posso converter. Ele é capaz de fazer tudo que as minhas habilidades limitadas não me conduz a fazer, não me conduz ao resultado. Devemos tão somente confiar, entregar, agir e perseverar, certos sobre quem estamos lançando nossos corações. Ele diz, olha, eu falarei aos seus corações antes de transformar o vale de Acor em porta de esperança. Eu levarei a minha palavra aos seus corações. Levanta-te, trata do pecado, dispõe-te, santifiquem-se. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, Ele possa aplicar aos nossos corações a sua palavra.